Na história da Europa, o período entre os séculos V e XIV é conhecido como Idade das Trevas. E por uma razão. Foi uma época repleta de rivalidades políticas, intrigas religiosas e cruéis dispositivos que eram usados para extrair informações e causar dor. Dispositivos de tortura são interessantes para as pessoas porque eles são como pesadelos. O objetivo da tortura nunca era matar a pessoa que seria torturada. Você queria alguma coisa daquela pessoa. Você queria informações, queria uma confissão, talvez extorquir dinheiro, e você não iria conseguir nada disso se eles morressem. Dentre os dispositivos mais notórios que são creditados à Idade das Trevas, nenhum cativa mais a imaginação do que a infame Dama de Ferro. Um caixão de metal com 2 metros de altura, cujo exterior apresenta o rosto de uma mulher, supostamente inspirado pela Virgem Maria. E quando aberto, revela uma surpresa perturbadora. Eram 20 pontas estrategicamente instaladas com o objetivo de empalar o corpo, mas não de forma que matasse a pessoa lá dentro. Apenas para prolongar a sua agonia. Elas atingiam pontos muito dolorosos, mas não necessariamente mortais. Os espinhos perfuravam o corpo e, dessa forma, eles causavam um tipo de bloqueio na saída do sangue. As pessoas sangravam bastante, mas iria demorar bem mais para elas sangrarem até morrerem completamente. As pessoas eram presas ali. Elas ficavam extremamente desconfortáveis lá dentro, sem poder dormir, sem se mexer, nem respirar, até que elas cediam e entregavam o que eles queriam. Então, quem teria sido os primeiros a usar esse dispositivo cruel? Curiosamente, a primeira menção sobre qualquer dama de ferro medieval não aparece na Idade das Trevas. Ela surge centenas de anos depois, no final do século XVIII. Em 1793, o filósofo Anemone Banks relata sobre a execução de um falsificador de moedas. Em 1515, que foi colocado dentro da Dama de Ferro e foi perfurado pelos espinhos dela. Ele levou 2 dias para morrer porque os espinhos não chegavam tão fundo. Só o bastante para que ele fosse ferido e sangrasse até a morte. Mas a história ganhou força porque as pessoas querem acreditar que elas são mais evoluídas e mais progressistas do que as que vieram antes delas. Ironicamente, a história da Dama de Ferro, na verdade, começa cerca de 2000 anos antes. Durante a sangrenta Guerra de Roma no século III a.C. contra Cartago, com um político romano chamado Régulo. Régulo foi um cônsul romano durante a Primeira Guerra Púnica. Ele tentou invadir a cidade de Cartago e acabou ele próprio sendo capturado pelos nativos. Os cartagineses enviaram Régulo de volta à cidade de Roma para negociar um tratado de paz, mas mantendo o exército romano como reféns. Sendo um verdadeiro romano, ele disse aos romanos: não façam nada que os cartagineses pedem. Mantenham-se firmes. Por honra, ele volta para Cartago. E eles ficaram tão indignados por ele não ter entregue os termos de paz e por ter aconselhado Roma a não ceder de forma nenhuma, que ele foi colocado dentro de um caixão de madeira. O teólogo Santo Agostinho detalhou o relato em seu livro Cidade de Deus. Dentro dessa caixa, os cartagineses instalaram alguns pregos e espinhos. O romano estava em escuridão total e, para qualquer lugar que ele se inclinasse, alguma coisa o espetava ou perfurava. Imagine ficar preso dentro de um caixão como esse por dias. Você ficaria surpreso com o quão resistente é o corpo humano. A quantidade de dano que um indivíduo pode sofrer e ainda estar acordado, vivo e sofrendo é imensa. É possível ter um monte de ossos quebrados, ter lacerações, cortes e muitas outras coisas, e ainda assim sofrer e sentir a dor. A maioria pensa que, após um tempo, a pessoa entraria num estado de choque e não sentiria mais a dor, mas isso é uma ilusão. Os efeitos da dor constante e da perda de sangue foram enlouquecedores e acabaram levando o cônsul à morte.